Olá, galera! Sou a professora Simone Medeiros, diretamente da diretoria da região de Jacareí, cidade de Jacareí, Escola Coronel Carlos Porto. Sejam todos muito bem-vindos a uma aula da terceira série do ensino médio. Nosso tema hoje é da poesia moderna à construção contemporânea. Espero que vocês peguem seu caderno aí, peguem o lápis, a borracha, pegue o seu celular para dar os seus prints, ou se você já estiver no seu computador, é só fazê-lo. Vamos lá? Os nossos objetivos hoje: ler poema, observar o diálogo entre os textos, e a isso nós damos o nome de intertextualidade, quando nós temos gêneros diferentes, mas tratando sobre o mesmo assunto, ou assuntos adjacentes. Nós vamos pensar sobre o movimento de ruptura promovido pelos modernistas a partir da análise dos poemas propostos. E recuperar conhecimentos sobre o modernismo no Brasil, estes que vocês já viram em outras aulas. Ou, se não viram ainda, verão. Habilidade, muito importante para a gente ficar ligado no que vai acontecer daqui para frente. Nós somos feitos de habilidades. Qual será, então, a habilidade desta aula? Analisar relações intertextuais e interdiscursivas entre obras de diferentes autores e gêneros literários de um mesmo momento histórico e de momentos históricos diversos, explorando os modos como a literatura e as artes em geral se constituem, dialogam e se retroalinham. Ou seja, o passado se fazendo presente para que a gente possa construir o nosso futuro. Os nossos conteúdos: a presença feminina na segunda geração modernista no Brasil, e a poesia da modernidade e a construção do mundo contemporâneo. Pegaram lápis, borracha, caneta? Bora lá. Modernismo no Brasil. A gente vai ter que relembrar um pouquinho. Afinal de contas, para a gente poder prosseguir, a gente tem que voltar um pouquinho. O modernismo no Brasil, ele é subdividido em 3 fases ou 3 gerações. A primeira delas, como vocês já devem ter visto, é a fase heróica, compreendida de 1922 até aproximadamente 1930. O que a gente tem que lembrar? Que dentro da estrutura literária, nada acaba. É mais ou menos assim. Quando você tem um irmão mais novo, você deixa de existir na sua família por conta do irmão mais novo que nasceu? Claro que não. A importância que se dá a um bebê é diferente porque ele precisa de cuidados. Você já está um pouquinho mais velho, já sabe se cuidar, não é verdade? E na hora dos parabéns? O aniversário não é seu, mas você vai deixar de dar os parabéns porque o aniversário não é seu? Muito pelo contrário, a gente até gosta de bater, né? Que pegar o primeiro pedaço de bolo, aquela coisa e tal. A literatura também é assim. Uma geração literária não acaba porque a outra surgiu. Ela só perde um pouquinho de certos cuidados ou da sua importância para determinada comunidade onde está inserida. Isso é muito importante a gente entender. Então, o modernismo ele vem aí em 1922, nós temos os movimentos de ruptura dentro dessa geração, e a gente tem que lembrar muito, muito mesmo, de que a Semana de Arte Moderna foi o marco inicial dessa geração para nós. Então, essas 3 fases, elas são compreendidas entre a primeira, 1922 a 1930, considerada a fase heróica, onde há um rompimento dos paradigmas estruturais dos poemas. Além disso, há uma valorização do cotidiano brasileiro. Ah, então quer dizer, professora Simone, que agora a gente não leva mais tanto em consideração o que vem de fora, do exterior? Mais ou menos isso. E a gente não pode esquecer que os literários dessa época não estudaram no Brasil, gente. Eles vieram de fora, eles foram estudar fora. E quando eles chegam aqui e eles percebem que a gente se alimentava somente da estrutura externa, eles começam a repensar: quem sou eu? Onde estou? Para onde vou? E é essa fase da literatura considerada a fase heróica. Uau! Somos heróis, vamos mudar o nosso futuro. Tá bom? A linguagem aí, ela se torna mais coloquial e espontânea. Vamos lembrar das variações linguísticas? Muito importante aí. As variações linguísticas, elas entram dentro aí da linguagem coloquial. Nós temos a linguagem formal e a linguagem informal. A linguagem coloquial, ela contempla a linguagem informal. Então, sempre que a gente tiver que falar alguma coisa, a gente tem que pensar o que eu falo, para quem eu falo, como falo e por que falo. Eu, por exemplo, não posso ir a algumas cerimônias religiosas vestida de biquíni. Ia ser meio complicado.
Além do que, eu não devo, né, me retratar a certas pessoas e considerar que aquilo é um erro do jeito que ela fala. O erro só vai existir dentro da linguagem quando não existir a comunicação, tá bom? Lembra disso, marque isso aí. Erro somente quando não existir a comunicação ou ela não for efetiva. Afinal de contas, o jeito que a gente fala é muito diferente dentro da nossa própria região. Imagina num país inteiro e tão vasto como o nosso. Tudo bem? A segunda fase, então, ela é considerada a geração de 30. Por que a geração de 30? Porque ela começa a ganhar força em 1930 e vai até meados de 1945. Lembra? A geração não deixa de existir porque a outra veio, ela só ganha ou perde força. Então, a geração de 30 é a que a gente vai mais focar hoje. Afinal de contas, é nela que nós temos grandes nomes femininos e que vão à luta pelo seu direito e o seu lugar ao sol. E o que a gente tem aí, então, na segunda geração? A gente tem a consolidação do modernismo, ou seja, quando ele fica mais maduro, quando as pessoas começam a aceitá-lo ou a, pelo menos, vê-lo com outros olhos. Tá bom? E o que pegou muito nessa fase? O regionalismo. Sim, agora não mais se vê os grandes centros urbanos somente, mas também as regiões que contemplam o Brasil. A gente tem grandes obras relacionadas a isso. Tá? Além disso, a análise dos sentidos da existência com profunda reflexão do ser humano. Afinal de contas, o pensamento humano ele vem junto com a carga filosófica que isso contempla dentro das produções literárias. Tudo bem? Além disso, nós temos uma grande e muito forte crítica à realidade brasileira. O que, lembrem-se sempre que a literatura, ela reflete o que as pessoas estão vivendo naquele determinado momento, tá bom? Seja nas suas crônicas, nos seus contos, nos seus romances, nas suas poesias. Isso é muito importante deixar muito claro. A terceira fase, vamos dizer assim, não é o fim do modernismo, que fique claro, mas a gente pode dizer que ele começou a perder a sua força, contemplando, então, de 1945 a meados de 1960, quando a gente tem aí já as produções pós-modernas. O que contempla essa geração? Ela é caracterizada pela liberdade. Porém, há uma retomada da forma, que lá na primeira geração não se queria mais. Quando a gente vê, por exemplo, num poema, que o autor do poema, ele fica muito preocupado em relação à colocação pronominal. Por que eu tenho que me preocupar com a colocação pronominal? Por que eu tenho que falar, dê-me um cigarro? Não posso falar, me dá um cigarro. Bom, dentro da gramática, a gente não pode começar uma frase com pronome oblíquo, beleza? Lembra disso? Tá. Então, eles começam lá na primeira geração a criticar essas formas. E agora, na terceira geração, eles retomam essas formas. O que bomba na terceira geração? Os sonetos. Os sonetos. Sonetos, formações poéticas, contemplando 2 quartetos e 2 tercetos em sua maioria. É muito importante a gente lembrar. E agora, nessa geração, a gente retoma, por exemplo, as rimas, que antes, nas gerações anteriores, as rimas eram consideradas não tão oportunas assim, ou não tão importantes assim. Os versos brancos ganharam um grande destaque. Tá bom? Então, vamos lá. E o que a gente tem nessa geração muito presente, muito mesmo, a exploração do psicológico humano. A exploração do tempo psicológico. Sabe quando você está na aula, assim, e fala, puxa, essa aula demorou a passar. Mas espera aí, ela não tem o mesmo tempo cronológico que as demais? Por que você achou que ela passou devagar demais? Então, esse achar que passou rápido demais ou devagar demais é o meu tempo psicológico, muito explorado por Clarice Lispector. Essa ucraniana maravilhosa, que todo mundo achava que era francesa, tadinha. Ela foi naturalizada brasileira, mas ela tinha a língua presa. Por isso, ela falava assim, tá bom? E a última característica que eu gostaria de deixar para vocês dessa geração é a arte da palavra. A palavra, por exemplo, sendo concretizada a partir das suas produções. A gente vai ver um exemplo de poema concreto um pouquinho mais para frente. Tudo bem até aí? Tranquilo? Já tiraram um print da tela? Perfeito. Bora lá, então.
Nosso foco hoje é a presença feminina na geração de 30 no modernismo. A mulher. Mulher antes, tema de singeleza, de presteza. Tem um adjetivo que eu não gosto muito, que eles utilizavam, era prestimosa. Muito estranho, né? Mas, enfim, a mulher era assim considerada. Então, a gente tem que pensar na mulher que antes era retratada na literatura como coitadinha, indefesa. Não, o que é isso? Bora lá, mulherada, e bora lá, homarada, que tem as mulheres em sua vida. Na geração de 30, a gente tem aí a diversidade étnica, social, cultural, ou seja, não mais se retratam somente as mulheres poderosas, mas as simples também. Desde a lavadeira, a retirante, desde a dama da sociedade, até a mulher que vive de maneira não muito aceitável para a sociedade da época, ou até nossa, né? Enfim, são muitos paradigmas quebrados na geração de 30 pelas próprias mulheres, que tomaram por si o direito e o dever da palavra. Forte isso, hein? Guardem essa para vocês. Então, bora lá. E qual é o papel, então? A gente gosta muito de usar essa palavra, viu, gente? A mulher nessa era, ela é protagonista. Ela faz por si, e não porque alguém pediu, e não porque alguém mandou. Cruel isso, mas é real. Quem a gente tem aí que bombou nessa época? Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, que dentro do movimento antropofágico traz para a gente a nossa alimentação da cultura exterior. Peraí, por que eu tenho que me alimentar da cultura exterior, se eu tenho a minha? Por que é que eu tenho que aceitar de mão beijada o que vem de fora e não posso criar a minha própria cultura? Essa mulher foi porreta. A gente tem, então, a pianista Guiomar Novaes e a incentivadora dos modernistas, a dona Olívia Guedes Penteado. Ela era uma viúva muito rica, é uma viúva de um fazendeiro riquíssimo. E ela ajudou aí a patrocinar a Semana de Arte Moderna. Olha a mulher fazendo o seu papel principal aí. Bom, além disso, o que eu gostaria de trazer para vocês? Essa daí, gatíssima, maravilhosa, Cecília Meirelles. Tenho certeza que os meus alunos do Carlos Porto estão agora assim, eufóricos, Cecília de novo, que legal. Isso aí. A Cecília, gente. Vou falar para vocês um breve histórico da vida dela, biografia, lembra disso? Bios, vida, grafia, escrita. A escrita da vida de alguém, tá bom? Vou falar um pouquinho para vocês da biografia da Cecília. E logo em seguida, a gente vai ver algumas características de suas produções. Vamos lá? Cecília Meirelles, carioca da Gema, nascida no bairro da Tijuca, em 1901. Ela escreve muito sobre as suas experiências vividas. Aos 9 anos, ela já se interessa pela literatura, porém ela ficou órfã muito cedo e foi criada pela sua avó, a dona Jacinta. Aos 18 anos, ela já começa a escrever o seu primeiro livro, Espectros, que compõe 17 sonetos. Lembra dos sonetos, da formação que a professora falou anteriormente? 4, 4, 3, 3, 2 quartetos, 2 tercetos. Isso aí. Então, aos 9 anos ela começa a escrever, aos 18 ela publica o seu primeiro livro. Em 1922, o que aconteceu em 1922 que foi bombástico? Isso aí, Semana de Arte Moderna. Em 1922, ela se casa com Fernando Correia, um artista plástico português, e que dentro desse relacionamento ela tem as suas 3 filhas, as suas 3 Marias, assim como ela gostava de chamar. Porém, mais uma tragédia assola a vida da Cecília. 13 anos depois de casada, o seu marido comete suicídio. Cruel, né? Triste realidade. E quantas pessoas por aí não estão tão tristes com o seu interior nesse momento? Então, vamos levar essa autoestima aí, hein, gente? Lembrando das habilidades socioemocionais. Isso aí. Porém, como ela era uma mulher de vanguarda, ela não deixava se abater, ela era poderosa, ela já tinha esse quê de ser mulher dentro de si. 5 anos depois, ela se casa novamente e continua a fazer as suas viagens pelos seus 2 lugares preferidos, Portugal e Índia,
onde esses lugares servem de grande inspiração às suas produções também, ok? Ela morre em 1964, ela é de uma profunda sensibilidade feminina. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre as características da obra dela. E por que será que a professora trouxe? Porque ela foi importantíssima, não só foi como é. Ela foi cronista nas décadas de 30, 40 e 50 para diversos jornais. Vamos lá ver as características uma por uma? Vamos para as características, então, das obras da Cecília Meirelles, do efêmero ao eterno. Professor, o que significa a palavra efemeridade? É aquilo que passa, aquilo que não é constante, aquilo que aconteceu e foi, fluiu. Eterno, aquilo que fica. Quem sou eu? O que vai ficar da minha essência? Era essa a pergunta que a Cecília se fazia toda vez que ia construir alguma obra. Então, aqui a gente tem a poesia reflexiva. O pensamento de fundo filosófico dentro da sua poesia. Lembrando que o eu lírico dentro da poesia, ele não necessariamente representa a pessoa que o escreve, mas sim uma voz no poema que vai trazer aí para a gente uma certa reflexão ou pelo menos uma temática. Tranquilo? Então, o fundo filosófico, o que retrata isso? É justamente o pensar, é o pensamento humano, para a gente poder se situar onde estamos vivendo. Depois ela fala sobre a transitoriedade da vida. Olha a efemeridade aí novamente. A vida é transitória. Hoje a gente está aqui, será que amanhã eu vou estar? Então essa reflexão de viver bem a cada dia é muito presente dentro da obra da Cecília. Depois a gente tem o tempo. Tempo, 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 tempo. O tempo, lembra? Psicológico e cronológico. O tempo psicológico é aquele que eu acho que passa. E o tempo cronológico é o do relógio, sabe? Que todo mundo passa igual. Quer dizer, dependendo do fuso horário. Lembra disso. Nós temos em seguida o amor. O amor. Não, gente, não é só de lovinho que se vive. É o amor por si mesmo. É o amor pela sua essência. Por quem você é. Tá bom? Depois a gente tem o infinito. O infinito, quando a gente olha para o céu e não enxerga nada além do horizonte. É o infinito da Cecília, porque ela traz para nós os elementos naturais, a natureza em si. O que a natureza nos traz, ou quais são as peças que a natureza nos prega, de acordo com o jeito que nós a tratamos. A gente tem que ter bastante cuidado quanto a isso. Estamos aí vivendo um momento bem delicado a respeito. A criação artística. O criar artisticamente vai muito da ideia de quem eu sou. Por isso que a gente retoma todas as demais características. A intuição. Dentro da obra da Cecília, ela é muito intuitiva. O que será que vai acontecer? Quando a gente, por exemplo, deixa um quê de suspense ao final de uma escrita. Tá bom? E ela questiona e compreende o mundo a partir das suas experiências vividas. Lembra, gente? Ela ficou órfã muito cedo, ela perdeu o marido pelo suicídio, ela teve uma experiência excelente de ser criada pela dona Jacinta, sua avó. Ela teve a experiência maravilhosa de viajar por países que ela amava muito. Ela teve experiências positivas com as suas 3 Marias. Então, nem de todo ruim é que se vive. Ok? Então, a inspiração da literatura, ela vem sim para a Cecília das suas experiências vividas, sejam elas tristes ou sejam elas alegres. Nós vamos agora analisar um poema da Cecília. E dentro desse poema eu gostaria que vocês observassem as características que nós acabamos de levantar. É a língua do nhen. Nhen, com letra maiúscula. E ela tem dentro de si a presença de onomatopeias. Vamos lembrar o que é isso? Onomatopeia. Quando nós temos palavras que representam sons. Bom? Então, eu vou ler para vocês e com vocês. Printem a tela, tirem foto, ou então pesquisem depois esse poema para ficar como portfólio de vocês. Para que vocês estudem depois, para que vocês possam refletir depois e tenham um exercício para vocês fazerem logo em seguida. Tranquilo? Vamos lá. A língua do nhen. Havia uma velhinha que andava aborrecida, pois dava a sua vida para falar com alguém. E estava sempre em casa, a boa velhinha, resmungando sozinha. Nhen, 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 nhen.
O gato que dormia no canto da cozinha, escutando a velhinha, principiou também a miar nessa língua, e se ela resmungava, o gatinho acompanhava. Nhen, Depois veio o cachorro da casa da vizinha, pato, cabra e galinha, de cá, de lá, de além. E todos aprenderam a falar noite e dia naquela melodia. De modo que a velhinha, que muito padecia por não ter companhia, nem falar com ninguém, ficou toda contente, pois mal a boca abria e tudo lhe respondia. Então, para a gente ir para o exercício, bem rapidamente, a gente tem que notar o seguinte. Primeiro, o eu lírico. É feminino, masculino, está em primeira pessoa ou em terceira pessoa? Segunda coisa que a gente tem que observar dentro do texto. Essa onomatopeia ela tem uma representatividade. E qual seria o objetivo? Qual seria a representatividade dessa onomatopeia? Qual era o espírito aí da velhinha? Né? Já falei quem era aí, mas tudo bem, é só para dar uma ajuda, fica a dica. E aí, qual era o espírito dela? Ela estava feliz? Ela estava triste? Ela estava acompanhada? Ela estava sozinha? E aí? Quem é que a gente vai ter que pensar a respeito? Tá bom? Tem duas palavrinhas que eu gostaria que vocês pesquisassem, tá? A primeira, a gente tem aqui o resmungando. Esse resmungando, tá? A gente vai precisar entender que representa um tempo, ok? E a outra palavra, para que vocês possam acompanhar, é o padecia. O que será que é padecer? Tem até um ditado popular aí que usa muito esse verbo. O que será que significam essas duas palavras? Pensem a respeito. Gostaria agora, na nossa análise, que vocês observassem a estrutura. A estrutura me diz o gênero. Qual é o gênero desse texto? Tá bom? Então pensem aí e por que esse texto é esse gênero que você está me dizendo. Em seguida, qual é a simbologia da onomatopeia? Por que a onomatopeia está presente? Ela representa uma certa característica da Cecília que a gente precisa rever. Tá bom? Depois, o eu lírico e o sentimento de solidão. Esse sentimento, ele é voltado para uma reflexão? Ele é voltado para outra característica da Cecília? Pensem aí. E se vocês quiserem, podem até tirar fragmentos do texto para corroborar com a sua ideia. E aí, eu gostaria que vocês pensassem sobre o que é o efêmero dentro da poesia e o que é o eterno. Se quiserem tirar algum fragmento para poder corroborar com a sua ideia, seria bacana também. Bom, tem um tempinho aí para vocês fazerem o exercício? Fica ligado!
aí, galera, pensaram na estrutura? Qual é o gênero? Muito bem, poesia. Afinal de contas, ele está organizado em versos e estrofes. Verso, cada linha do poema. Estrofe, cada conjunto de linhas. Muito interessante isso, né? Parece simples, parece fácil, mas a gente acaba esquecendo. Então, só para lembrar. A simbologia da onomatopeia. Onomatopeia é o nhen, 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 que na verdade representa toda a questão da reflexão dela estar sozinha. Por que o nhen, nhen, nhen? Nhen, nhen, nhen não é resmungo, não é chateação, não é estar com a vida? Enfim, essa simbologia, ela traz para a gente um pouquinho da reflexão do que eu aproveitei da minha vida, do tempo que eu estou perdendo reclamando e do tempo que eu poderia aproveitar estando na companhia de alguém. E o eu lírico? E o sentimento de solidão? Apesar dela se sentir sozinha, ela está bem com isso. No começo do texto, não, mas ao final, sim. Afinal de contas, a gente tem a presença lá da personificação. Até as coisas que estão ao redor, de tanto que ela costuma resmungar o nhen, 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 começam a responder para ela, nhen, 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 inclusive os animais. Tá bom? Lembra da fábula que os animais podem ter falas, sentimentos, tudo mais? Exatamente. Então, a gente faz uma retomada aí da personificação. Tudo bem? E o que é efêmero e o que é eterno dentro do texto? A efemeridade do tempo. O tempo passa. O tempo passa para mim, o tempo passa para você, o tempo passa para todo mundo. Mas o que é que eu vou fazer com esse tempo é o que vai se tornar eterno. O que você faz com o seu tempo? Você se organiza? Você faz as suas coisas? Você é protagonista da sua própria vida? Você é autônomo? Você é competente? Você é solidário? E aí? Quem é você? Quais são as sementes que você está plantando que vão ficar para as futuras gerações? É assim que a gente tem que pensar quando a gente analisa um texto, independente de qual seja. Tudo bem? Vamos lá. As mulheres. Então, a gente falou da Cecília, que a Cecília foi importante porque ela tomou as rédeas da sua vida, ela se tornou protagonista da sua própria história e ela traz aí, então, um pouquinho da experiência de vida dela com o nhen, que a gente tem que parar um pouquinho de reclamar às vezes, ou muitas vezes, para que a gente possa agir com a positividade que nos é enviada. Vamos, universo, ser positivos. Tá bom? Além da Cecília, presente na poesia, nós temos Raquel de Queiroz. A Raquel de Queiroz, ela foi importantíssima na prosa do modernismo no Brasil. Além dela, nós temos também outras escritoras, porém, a gente tem que deixar uma coisa muito clara. As mulheres, apesar dessa representatividade, só bombaram na década de 1940 aproximadamente, quando a Clarice Lispector recebe, então, todos os prêmios, recebe todo o prestígio da escrita em si. Só bem rapidamente aí sobre a Clarice. A Clarice, gente, ela é muito importante agora na terceira geração moderna no Brasil. Por quê? Porque ela traz para nós a referência da epifania. O que é epifania dentro da obra da Clarice? É a materialização, é a solução de alguma coisa sem pensar. Às vezes, do nada, você consegue resolver uma problemática. É o seu estado emocional, junto com o seu estado de espírito e junto com o seu estado psíquico, resolvendo todas as situações que você tem aí na problemática existente. Tudo bem? Então, Clarice bombou junto com Lígia Fagundes Telles. E hoje em dia, quais são as mulheres que nós estudamos? Elas, então, trazem em si a herança dessas outras mulheres que tanto lutaram pelo seu lugar ao sol. E a gente tem aqui a Adélia Prado, a maravilhosa Lia Luft, Patrícia Galvão, conhecida como Pagu, que não somente é escritora, também é ativista feminina. Espero que vocês consigam pesquisar a respeito dela, vale muito a pena. Nós temos a Henriqueta Lisboa. Essa aqui é uma estátua em homenagem a ela. E, por fim, não menos importante, nós temos Carolina Maria de Jesus, essa escritora que agora será o nosso foco do estudo. Vamos descobrir quem foi, então, a Carolina Maria de Jesus? Quem foi Carolina Maria de Jesus? Acompanhe a leitura do texto, dê um print, porque depois vai ser muito importante para o seu portfólio.
Carolina Maria de Jesus foi uma das primeiras e mais importantes escritoras negras do Brasil. Ela nasceu em 14 de março de 1914 em Sacramento, Minas Gerais, em uma comunidade rural, filha de pais analfabetos. Foi maltratada durante a infância, mas aos 7 anos frequentou a escola e em pouco tempo aprendeu a ler e escrever e desenvolveu o gosto pela literatura. Em 1937, após a morte da mãe, ela mudou para São Paulo. Aos 33 anos, desempregada e grávida, mudou-se para a então comunidade do Canindé, às margens do rio Tietê, na zona norte da capital paulista. Trabalhava como catadora de papel e, nas horas vagas, registrava o cotidiano da comunidade em cadernos que encontrava no material que recolhia. Na época, o jornalista Audálio Dantas foi à comunidade fazer reportagem e encontrou Carolina com muitos cadernos escritos por ela sobre seu cotidiano. Primeiro, trechos dos diários foram publicados no jornal. Um desses diários deu origem a seu primeiro livro, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, publicado em 1960. A obra virou best-seller, foi vendida em 40 países e traduzida para 16 idiomas. Carolina de Jesus tornou-se, a partir de reportagem e de livro, uma celebridade internacional. A revista Time, Life, Paris Match e o Le Monde deram amplo destaque aos seus diários e à história da escritora. A revista Time destacou o repórter David Sinclair para relatar a história da Cinderela Negra que virou escritora famosa. Em 1961, ela publicou Casa de Alvenaria. Após a publicação e o sucesso do primeiro livro, a autora se mudou para Santana, bairro de classe média da capital. 3 anos depois, publicou o romance Pedaços de Fome e o livro Provérbios. Em 1969, saiu de Santana para Parelheiros, na zona sul da cidade, em uma região com áreas de interior que lembrava a cidade onde cresceu. A escritora nunca quis casar e teve 3 filhos. Faleceu em fevereiro de 1977, aos 62 anos, de insuficiência respiratória. Outras 6 obras foram publicadas após sua morte, compiladas a partir dos cadernos e materiais deixados pela autora. Em 2017, sua história foi registrada por Tom Faria em Carolina, uma biografia publicada pela editora Malê. O que é importante a gente entender a respeito disso tudo? Se vocês forem perceber, a Carolina Maria de Jesus também escreve sobre as suas experiências vividas. Características, então, muito semelhantes a Cecília Meirelles. Ela fala sobre o tempo, a efemeridade da vida, ela retrata as suas experiências vividas, ela traz em si também os elementos naturais, afinal de contas, do ambiente em que ela está inserida. Então, é bacana a gente perceber que a herança que fica, ela é realinhada com o que se torna presente. É muito importante. Lembra da nossa habilidade? Lá, que as coisas se retroalinham? É importante a gente lembrar disso. É o passado se fazendo presente para construir o futuro. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos ver agora uma foto. Foto esta que está no nosso material do Governo do Estado de São Paulo. Se eu fosse vocês, eu daria lá uma olhada. 3ª série do ensino médio, tá bom? Quem não tem amigo, mas tem um livro, tem uma estrada. Quando a gente pensa, que estrada é essa? O que seguir? É a gente pensar a respeito de sair para um universo muito mais amplo a partir da leitura. Quem lê consegue viajar através do tempo, consegue viajar através de lugares. Se a gente for perceber a leitura com o seu intuito, não somente de pensamento filosófico, mas também de fruição, o que é o fruir? É eu ler por prazer, por eu gostar, porque é importante para mim, porque eu vou crescer com isso. Então, a leitura se faz importante e vem esta humilde pessoa e tão importante nos dizer isso. Na segunda foto, adivinha quem está do lado da Carolina Maria de Jesus? Isso mesmo, Clarice Lispector. Ambas, elas se encontraram, né, para um bate-papo no dia do autógrafo do seu livro, do lançamento do seu livro. Tranquilo até aqui? Vamos ver, então, um pouquinho da característica da Carolina, lembrando das características da segunda geração moderna no Brasil, que vai se retroalinhar agora conosco. Tudo bem? Vou ler para vocês agora um trechinho do Quarto de Despejo. Se a gente for perceber,
tem no começo a data. Por quê? Porque é uma autobiografia. Lembra que eu falei para vocês o que significava biografia? Bios, vida, grafia, escrita, o auto, de si mesmo. Então, ela escreve sobre as suas experiências vividas e coloca data nisso. Onde a gente vê isso também? Nos diários. Vocês têm o costume de fazer diários? No projeto de vida de vocês? Para colocar em prática tudo aquilo que vocês estão pensando? É muito interessante fazer isso, hein? Ainda mais em época de pandemia, que a gente tem tantas coisas na cabeça e sem muito o que fazer a respeito, né? Afinal de contas, nós estamos em isolamento social. Então, é bastante interessante você fazer um diário sobre as suas práticas, sobre os seus pensamentos, sobre as soluções que você encontra para o seu dia a dia. Vamos para a leitura? 5 de maio de 1960. Levantei às 5 horas para preparar as roupas dos filhos para irmos na livraria. Não vou fazer café, porque não tenho açúcar nem dinheiro para o pão. Eu peguei um saco e catei latas, ferros e vidros e uns metais e fui vendê-los. Não tenho tido tempo de ir vender no Sr. Manuel. Ganhei 22 cruzeiros. Comprei 12 de pão. O Sr. Luiz Barbosa, que reside aqui perto da favela, deu-me lenhas. Eu disse-lhe que hoje eu vou assinar contrato com a livraria Francisco Alves para editar meu livro. Ele disse-me que já me viu nos jornais e nas revistas e deu-me mais lenhas. Quando voltei, peguei as lenhas e pus dentro do saco e voltei às pressas para a favela. O José Carlos entrou dizendo que estava com fome. Vamos preparar para irmos para a cidade. Vamos ver se o pai da Vera levou-lhe o dinheiro no juiz. O João voltou da escola alegre por eu ter mandado pão para ele. Nós saímos. Passei no empório do Sr. Eduardo e pedi se ele me vendia uns sanduíches para os filhos. Não tinha pão. Só eu notei os olhares tristes dos meus filhos, porque sou mãe. Nós fomos para a cidade, passamos pelo mercado. A Vera olhava no solo para ver se encontrava algo para comer. Não encontrou nada. Começou a chorar e não queria andar. Eu disse-lhe, vamos no juiz ver o dinheiro e eu compro algo para você. Ela empacou-se. Dei-lhe uns tapas. Eu criticava as minhas ações pensando, coitados, além de estar com fome, ainda apanham. Se a gente for pensar sobre as experiências vividas, estas são muito duras para Carolina Maria de Jesus. E também para os seus filhos. Além da experiência vivida, a gente tem aí a efemeridade do tempo, que ela está percebendo que o tempo está passando, e a gente tem aí também as relações humanas como a primeira necessidade básica, o alimentar-se. Então, as mulheres, elas sempre lutaram por tudo, têm suas jornadas duplicadas e são importantíssimas para a literatura brasileira. Tudo bem? Agora eu vou fazer uma proposta para vocês. Eu quero que vocês produzam aí um poema, seja ele concreto, um acróstico ou um soneto, um poema modernista, colocando a mulher como destaque. Quem vocês gostariam de homenagear? A sua mãe, a sua madrinha, a sua tia, a sua avó, sua amiga, sua companheira, a sua companheira de escola, sua professora. E marquem lá, podem publicar os seus poemas e marcar com a hashtag do CMSP. Tudo bem? Vai ser muito interessante se vocês conseguirem fazer esses poemas. Eu trouxe para vocês alguns exemplos, para que vocês possam entender o que é o poema concreto, o que é um acróstico e o que é um soneto. Poemas esses que eu produzi especialmente para esta aula. Aqui nós temos a presença de um poema concreto, que além de palavras, se utiliza da forma. As próprias letras constroem uma forma. Então, se a gente for ler aleatoriamente, são letras jogadas. Mas se eu for ler de acordo com o prosseguir da nossa leitura, né, que é do Ocidente, que é da esquerda para a direita, a gente vai ter uma mensagem. Vamos ver qual mensagem é essa? Bora lá. Mulher, ser feminino, com seus altos e baixos, sendo plena. Então, a mulher, ela pode ser o que ela quiser, independente do que digam para ela o que ela precisa ser. Dentro da literatura, a gente vê isso desde antes da geração modernista, mas é na geração modernista que isso tem grande força. O segundo é uma homenagem a uma mulher muito importante. Tudo bem? É um acróstico. O que é o acróstico? Ele consiste em você colocar em destaque, na vertical, uma palavra e dessas primeiras iniciais saírem informações. Tudo bem? Então, acompanhe aí a leitura deste acróstico, também
ressaltando um ser feminino. O que está em destaque? Maria das Dores. Mulher de valor que não se entregou, ama seus filhos e disse seu sim. Reage a qualquer dificuldade, integralmente assume suas responsabilidades. Dona de um carinho sem fim, sua alma é tão transparente que suas orações seguem a Deus por mim. Dona Dora, minha mãe, obra de esplendor, firme, forte e elegante, reina em meu ser e me criou para ser quem sou. Esse ser humano feminino por essência livre e retumbante. Simone Medeiros, ao seu dispor. Espero que tenham gostado, né? Foi uma obra para vocês aí, que seja inspiração para que vocês produzam também as suas. E agora vem aí um exemplo de um soneto, 4433, lembra? Sobre também outros seres femininos muito importantes na minha existência. Ei-las que surgem. Em meio à pandemia, bateu o desespero, ansiedade, isolamento e nova realidade. Para continuar sem medo. Ei-las que surgem, levantando o meu astral, mulheres fortes, especiais, animadas e coisa e tal. Fizeram-me sentir acalentada em nível hard, animal. Elas sabem quem são, até bolo surpresa enviaram ao meu portão. Mensagens diárias, estamos no mesmo barco, e a força delas me faz continuar na caminhada. E agora é sua vez, produza o seu poema e seja livre para ser quem você queira. Lembrem-se da Cecília, da Clarice, da Lígia, lembre-se da Pagu, lembre-se de você, que agora vai para uma breve revisãozinha. Recapitulando, nós vimos então as mulheres na literatura e os reflexos na nossa contemporaneidade. É importante a gente pensar na Lígia, na Clarice, na Cecília, na Carolina e em tantas outras mulheres que se fizeram importantes para que nós tenhamos a literatura que nós temos hoje e para que nós tenhamos a liberdade feminina hoje. Meninos, vocês também vieram de mulheres, então pensem a respeito, tudo bem? Exercício proposto, nós vimos a autobiografia e linkamos com a atualidade. Tudo bem até aí? Tranquilo? Se quiserem, revejam essa aula, reflitam a respeito, façam novas produções, novas inquietudes tracem aí o seu projeto de vida, a sua aula na terceira série do ensino médio. Aqui eu me despeço, gratidão pela participação de vocês, espero realmente ter ajudado e contem sempre comigo. Professora Simone Medeiros, ao seu dispor.